Da sua palavra, Deus, que tudo que ele estudou e tudo aquilo que o Senhor revelou para ele, Deus, Pai, venha, Deus, brotar em nossos corações e ou então achar algum lugar, Deus, para que possa crescer e germinar e dar frutos, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a palavra que ele tem hoje, Deus, venha alcançar vidas, Deus, aqui dentro, e que essas vidas venham alcançar também vidas lá fora. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Fale conosco, Deus. Amém. Amém. Bom dia, Pai do Senhor. É um motivo de muita alegria ter essa oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E como o tema do retiro fala, juntos fortaleceremos as mãos para uma boa obra. E hoje, no segundo dia, o subtema é: o fortalecimento vem com a perseverança. A perseverança significa não desistir, lutar, ir adiante, buscar. E quando eu comecei a meditar, a entender aquilo que Deus queria falar comigo, através desse tema, Deus me trouxe à memória quando eu, não convertido ainda, vivia lá no mundo perdido, e sempre que vinha um grupo de cristãos, sempre um se aproximava e falava assim: ó, Deus tem uma obra na tua vida. E isso de fato hoje, quando nós muitas das vezes saímos para evangelizar, quando sempre nós entregamos um folheto, é o que de fato nós falamos: Jesus, ele te ama e tem uma obra na tua vida. E eu comecei aquelas palavras que eram faladas a mim, eu chegava em casa e ficava com aquilo no meu coração e perguntando: Senhor, que obra é essa que tu tem na minha vida? E até que um dia eu me converti na Igreja Batista, e foi uma alegria muito grande, não só para mim, como para os meus familiares, porque eu me lembro que quando eu jovem eu saía, e toda vez que eu saía, enquanto eu não voltava, a minha avó, já bem idade, ela não dormia, ou seja, ela ficava de joelho, orando, intercedendo pela minha vida, e Deus sempre me dando livramento. E quando a gente novo convertido, a gente começa a indagar, a ler a palavra de Deus, e quando eu me dei de fato uma história muito interessante, a história de Moisés. E Moisés, quando Deus confia a obra na vida de Moisés, a obra que Deus tinha na vida de Moisés era que Moisés tirasse o povo do Egito e levava o povo à terra prometida. Só que nós podemos ver no livro de Êxodo, capítulo 17, queria que todos abrissem. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Nós podemos ver que desde quando Deus manda Moisés, lá em Êxodo 3, abre rapidinho, irmão, lá em Êxodo 3, antes da gente estar lendo no 17. No versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus, ele via que aquele povo, eles estavam passando por um sofrimento. Ou seja, os olhos do Senhor estão atentos a todo tempo em nossa vida. E quando nós começamos a ver a história de Moisés, nós vemos que mesmo quando Deus manda Moisés ir ao Egito para tirar aquele povo, nós podemos ver que desde a saída, o povo de Israel passou por várias provações. Quando Deus manda Moisés a falar para o povo sair,
daquele lugar, e quando chega ali à frente já, à beira do mar, tu vê que Faraó, ele ainda manda cavalos e carros para impedir que o povo passasse. Mais à frente tu vê que o povo de Deus ali caminhando junto com Moisés. Mais à frente o povo passa sede, o povo passa fome, o povo murmura, mas Deus sempre dando refúgio a eles. E quando nós chegamos mais à frente agora, em Êxodo 17, nós podemos ver que aquilo que parecia já estar tudo bem, o povo já caminhando ali, saindo do Egito, de encontro à terra prometida. Talvez eles pensassem que ali na beira do caminho ia sair tudo bem. E quando chega à frente, ali, como diz a palavra do Senhor aqui, em Êxodo 17, capítulo 8, fala que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Redifim era o lugar que ficava à beira do Egito, ou seja, e ali habitava Amaleque. Amaleque era da descendência de Esaú, ou seja, os amalequitas. E quando o povo de Israel passava por ali, a palavra de Deus fala, lá em Deuteronômio, que os amalequitas eles tinham o costume de atacar o povo pela retaguarda. Ou seja, nós podemos ver que o inimigo ele é astuto. Ele gosta de atacar quando nós menos esperamos. E Moisés passando por ali, Amaleque ali, né, começa a guerrear contra o povo de Moisés. Ou seja, como eu falei, Amaleque ele era covarde. Ele atacava pela retaguarda do povo de Israel. E o povo de Israel, quando vinha ali caminhando, e diz a palavra que quando o povo passava, sempre atrás vinha aqueles cansados, ou seja, os fadigados. Porque o povo de Deus, ele estava caminhando e sempre atrás vinham os doentes. E Amaleque, com a astuta dele, fazia o quê? Ele pegava a parte de trás do povo, que era mais fácil para ele poder pegar. Ou seja, é dessa forma que Satanás age na nossa vida. Nós podemos ver que quando muitas das vezes nós estamos fracos, nós estamos fadigados, é onde o inimigo ele lança cilada, é onde o inimigo ele lança para tentar nos impedir de prosseguir para o alvo. Ou seja, e continuando no texto aqui, fala que com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe uns do povo e sai a peleja. Josué era filho de Nun, um efraíta. Josué foi aquele que Deus escolheu para poder andar do lado de Moisés, ou seja, para ser aquele braço direito de Moisés. Josué foi aquele soldado que Deus escolheu para guerrear com Moisés. E quando Moisés chega ali, e Moisés fala para ele: olha só, Josué, escolhe algum desses povos e sai a peleja. Ou seja, porque nem todos estavam apropriados para guerrear contra o inimigo, porque em meio ao povo existia um povo cansado, existia um povo desanimado. E Deus fala para Josué, para Moisés falar para Josué: olha só, Josué, escolhe alguns, porque nem todos estão aptos a guerrear. E às vezes é assim na nossa vida. Nós começamos a caminhada, começamos a buscar, e quando nós mais deparamos, o inimigo ele vem e lança algo sobre a nossa vida que nos faz parar, ou seja, faz que nós venhamos a desistir. E continuando no texto aqui, e fala assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Moisés fala: olha só, Josué, enquanto você sai a peleja, eu vou estar intercedendo pela tua vida. E Josué, quando ele escolhe ali, ele sai a peleja. Moisés vai, sobe no cimo do monte, e diz a palavra que existia dois que estavam com ele, Araão e Ur. Araão era irmão de Moisés, Ur era cunhado de Moisés. Ou seja, nós podemos analisar da forma que Deus trabalha. Deus coloca pessoas, irmãos, cunhados, família em Cristo para poder nos ajudar, para poder nos fortalecer, nos ajudar. E diz a palavra que fala assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. E nós podemos notar que Moisés,
quando ele estava com os braços estendidos, o povo de Israel, eles venciam a batalha. E quando o braço de Moisés abaixava, ou seja, quando Moisés ia perdendo as suas forças, Amaleque prevalecia. E não é diferente na nossa vida. Você que está aqui nessa noite, talvez você tenha vivido dias assim, talvez você tenha vivido dias parecido com esse que vivia o povo de Deus. Ou seja, as tuas forças já se acabaram. Ou seja, você que era bem presente na obra do Senhor, você que estava sempre atento, sempre disposto ao ID do Senhor, e hoje você já não consegue mais. Parece que o Espírito Santo, você já não consegue mais ouvir, sentir aquilo que você sentia no começo da sua conversão, aquilo que você sentia anteriormente, quando você se converteu, que você queria pregar. Era assim comigo, irmão. Às vezes o cachorro estava latindo, eu falava assim, ó, Deus está falando, porque a palavra de Deus fala que ele usou uma jumenta. E às vezes eu passava na rua, o boi estava mó. Falei, Deus está falando comigo. Né? É assim. E muitas das vezes, quando nós estamos, né, nessa caminhada, e nós vemos que às vezes a força ela se acaba, e aonde o inimigo tem se aproveitado. Mas Deus te trouxe aqui, ó. Juntos fortaleceremos as mãos. Deus, ele quer te fortalecer aqui nessa manhã. Deus, ele vem trazer a você aqui. Não foi apenas só para jogar um futebol ou tomar um banho de piscina, comer a melhor refeição, não. Deus te trouxe aqui porque ele quer te fortalecer, porque ele tem uma obra na tua vida, e essa obra vai ser cumprida em nome de Jesus. E o povo de Israel, quando está a caminho ali e fala a palavra que Deus fala para Moisés, Moisés sobe cima do monte e leva Arão e Hur contigo. Porque quando as forças de Moisés se acabavam, o povo segurava o braço de Moisés, e eu creio que o povo falava assim, Moisés, Deus é contigo. Moisés, não desista, Moisés, vai adiante, clama ao Senhor, que Deus está dando vitória ao povo de Israel. Aleluia, louvado é o Senhor. E mais adiante nós podemos ver, as mãos de Moisés eram pesadas, diz a palavra do Senhor. E às vezes a tribulação, ela é tão grande na nossa vida. Às vezes a tribulação, ela é tão pesada que às vezes nós pensamos em desistir, pensamos em parar. Às vezes nós oramos tanto, buscamos tanto a face do Senhor, mas parece, irmão, que a luta é maior. Parece que dá vontade de falar assim, Senhor, eu não mereço isso, porque quando eu estava lá no mundo não era assim. E você que é crente, e talvez está vivendo dias assim, talvez, parece que está tudo tranquilo. Cuidado, que Satanás ele gosta de agir assim, quando está tudo muito tranquilo. Talvez ele já tenha atuado e você não tenha percebido. Talvez ele tenha lançado já ciladas, talvez ele tenha já preparado até uma forca para você, e você não tem conseguido ver, porque está faltando força. A tua força já se acabou, e você talvez já não perdeu a visão. A Bíblia fala que a jumenta falou, foi quando o profeta perdeu a visão. E o profeta ele tem que estar ligado. O homem e a mulher de Deus ele tem que estar ligado. E eu me lembro que quando eu me converti, eu cheguei numa quarta-feira no culto, e o irmão falou assim, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu falei assim, Senhor, novo convertido, que Espírito é esse? E numa quarta-feira, quando eu cheguei do trabalho, eu trabalhava já bem ansioso, irmão, para chegar no culto, para poder louvar, receber aquela palavra. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa não tinha ido no culto. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a ver algo diferente. E ali o inimigo lançou uma seta, porque o inimigo ele não fica satisfeito quando ele está te perdendo. E eu ali, com a minha esposa, eu senti assim, algo diferente. Eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. E o inimigo ele começou a lançar uma contradição, e chegou um certo momento que a minha esposa falou assim, ó,
eu vou embora. Aí eu falei assim, então vai. E fiquei ali sentado esperando ver qual era a atitude dela. E eu vi que já não era mais ela, eu vi que já era Satanás tentando destruir a nossa família. E porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas é contra as potestades. E às vezes nós não conseguimos discernir isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Talvez qualquer palavra que é lançada sobre a tua vida, você já tem outra para rebater. Nós não devemos agir assim. Quando um fala, o outro fica quieto. Quando tudo amenizar, é a hora que nós devemos conversar um com o outro, que aí Deus começa a trabalhar. E ali, em um certo momento, quando eu fiquei olhando, escutei o barulho do portão, e eu vi que ela tinha saído. E na rua de trás ali é muito meio escuro, e quando ela saiu, e eu fiquei olhando, ela saiu e foi andando. E eu corri atrás, e quando chegou, um certo momento, eu vi ali que Satanás já estava agindo. E eu falei assim, Senhor, se o teu Espírito, que foi falado lá na igreja, está sobre a minha vida, Satanás, tu não tem poder, sai em nome de Jesus. Irmão, nunca mais Satanás ele tentou nos afligir dessa maneira. E é assim que é na nossa vida. Talvez que vocês que estão aqui nessa noite era tão ativa na obra, achava assim tão importante, e por algum momento Satanás ele te pegou como aquele povo, ele caminhava. E Satanás ele é muito astuto, ele vem sempre pela retaguarda. Aquele povo ele vivia ali no Egito, e eles tinham o costume de saquear o povo pela parte de trás. Ou seja, é quando nós menos esperamos, é onde Satanás ele age. No livro de Neemias fala, capítulo 4, versículo 10, que na reconstrução do muro, Judá, que era aquele homem que era responsável pelos levitas, era aquele homem que foi designado para poder levar o povo em adoração, para poder levar o povo a fazer a obra com satisfação. Abra lá em Neemias capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Neemias 4, versículo 10, ele diz assim: Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros ainda são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Ou seja, a obra ainda era muito grande, mas o povo ele já tinha desfalecido a força. Ou seja, o povo já estava sem força para continuar. E talvez você chegou aqui nessa noite como um daqueles que estavam ali reconstruindo o muro. E você fala assim: Senhor, eu não tenho mais força. E você vê que Neemias ele chama os magistrados, chama o restante do povo, coloca o povo por família, porque quando o povo está unido é mais difícil de perder. Ou seja, Neemias ele colocava o povo por família, para que quando o inimigo viesse, você não saísse. Ou seja, você ia proteger a tua família, você iria ali junto, fortalecer. Era mais difícil do inimigo ele ganhar. Ou seja, a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. E diz a palavra que Neemias, quando ali ele reúne o povo, ele fala assim, ó: Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, que Ele é grande e temível.
E é esse Deus que está aqui nessa manhã. É esse Deus que quer renovar as suas forças. É esse Deus em quem nós temos confiado. É esse Deus que pode trazer, talvez aquele que, da nossa família lá, que nós temos orado tanto, nós temos buscado tanto. E às vezes parece que não há mais força. É quando acabam as tuas forças que Deus age. Porque Ele quer mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ou talvez você que está sem força aqui. Um pregador falou assim: estar fraco não é pecado. O pecado é você viver na fraqueza. E Deus, Ele quer renovar tuas forças aqui nessa manhã. A gente ser forte é muito fácil. Demonstrar talvez uma força que às vezes nós até aparentamos ter. Ou seja, mas Moisés não. Ele viu que ele precisava daqueles dois para que segurasse o braço dele para o alto, para que o povo de Israel vencesse aquela batalha. E Deus te trouxe aqui nessa manhã. Talvez existem pessoas aqui querendo segurar teu braço, mas devido ao que você tem demonstrado tanto ser forte, isso tem impedido de Deus agir na tua vida. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. E no livro de Neemias ainda fala assim: grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados, longe um do outro. No lugar em que ouvide o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus, Ele peleja por nós. Ou seja, a obra ainda é grande, mas nós temos a certeza que Deus, Ele peleja por nós. E eu queria nessa hora estar cantando um louvor. E você que chegou aqui nesse retiro e talvez ainda não teve essa oportunidade de compartilhar com o teu irmão, ou seja, você ainda se sente inseguro de poder demonstrar que você precisa realmente do teu irmão, ou que você queria que a igreja toda fechasse os olhos, ou que você talvez ainda não conseguiu demonstrar, irmãos, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de que você me ajuda. Assim como Moisés, ele precisou do povo, de Arão e Ur. É assim que Deus quer fazer aqui. E nós vamos estar cantando um louvor agora nessa hora. E se você sentir o desejo de renovar as tuas forças, você vai sair do teu lugar e vai aqui à frente. E eu creio no poder que há no nome do Senhor Jesus. Você vai sair daqui mudado. Porque existem pessoas precisando de que você saia daqui fortalecido, para que quando você chegar lá, você venha fazer a diferença naquele lugar. Para que quando você chegar dentro da tua casa, quando você chegar dentro do teu lar, que as pessoas possam ver algo diferente sobre a tua vida. E você que era atual, você que estava sempre presente na obra, mas talvez o inimigo roubou isso de você. Talvez agora você já não consegue mais sentir o Espírito Santo, aquilo que você fazia, aquilo que você orava. Agora você já não consegue, parece que Deus não ouve mais a tua oração. Deus, Ele quer te renovar nessa manhã. Aleluia, aleluia, Senhor. Deus, Ele quer renovar as tuas forças, querido. Existem pessoas precisando de você. Talvez você chegou aqui nessa manhã, querido, eu não consigo. Eu já tentei de todas as formas, mas sei lá, parece que o inimigo ele lança. Eu não consigo ter encontro com Deus. Parece que a palavra ela não entra no meu coração. Ei, Satanás, larga essa pessoa em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Aleluia. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou e não falhará. 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 Como eu confio no teu amor. Como eu confio no teu amor. O Senhor é Deus galardoador para aqueles que muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram à beira do caminho. E você? Como você está aqui nessa manhã? Será que você está apto a ir até o fim? Como estão as tuas forças? Será que você está fortalecido? Será que você já está apto a chegar lá e mostrar a diferença? Que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou e não falhará. 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 Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, porque eu creio, Pai, que a tua palavra ela foi lançada, Senhor, e ela não volta vazia. Senhor, talvez tenha pessoas aqui no meio, Pai, que não tem força nem para abrir, para falar. Pai, mas que o teu Espírito Santo nessa hora, Senhor, possa estar renovando, ó Pai. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar indo de encontro, ó Pai, a essas vidas, ó Pai. Pai, aqueles que vieram aqui na frente, Senhor, que receberam a tua palavra. Deus, e que nessa manhã o Senhor vai derramar mais uma porção do teu Espírito Santo. Pai, para que eles possam, Senhor Deus, sair daqui, ó Pai, com a certeza, Senhor Deus, que o Senhor é que pelejará por eles. Como diz a tua palavra, que grande e extensa é a obra, mas é o Senhor é que peleja pela nossa vida. Ó Pai, que nessa manhã, Deus, o Senhor possa, ó Pai, estar enchendo, ó Pai, o teu povo, e que eles possam sair daqui, Senhor Deus, de uma forma diferente. Desistir nunca, Senhor, perseverar sempre, para que nós possamos, assim como exemplos nós vemos aqui na Bíblia, que quando um estiver fraco, o outro possa ajudar a fortalecer. Pai, que quando o braço, Senhor Deus, estiver pesado, ó Pai, que nós possamos estar segurando, ó Pai, para que o inimigo ele não venha vencer, ó Pai, a peleja, mas que nós e o povo de Israel, assim como eles venceram, nós também possamos sair daqui vitoriosos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Palavra poderosa essa que Deus teve para nós. De manhã.
para que nós perseveremos e continuemos confiando nele. Amém? Vamos orar para terminar o culto de hoje. Deus, te agradecemos, Deus, mais uma vez por esse culto, te agradecemos pelo aquilo que o Senhor fez aqui, ó Deus. Muito obrigado pela sua palavra, Deus, palavra essa, Deus, que veio de encontro aos nossos corações. Pai, que essa palavra venha crescer, dar frutos, ó Deus, e que nós, ó Deus, possamos pô-la, Deus, em prática lá fora, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor continue conosco, ó Deus, no decorrer desse dia. Pai, dá um dia tranquilo, Deus, para esse povo que está aqui. Pai, que mais uma vez nós venhamos voltar, ó Deus, aqui à noite para engrandecer o seu santo nome, Deus, e te glorificar e te render louvores e graças, ó Deus, ao seu santo nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, se quiserem sentar aí, esperar um pouco que o pastor tem uma palavra.